Hoje eu irei narrar mais um conto de Machado de Assis, cujo título é A Causa Secreta. Se você gosta desse tipo de narração, não esquece de deixar o seu like. Garcia, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato, e de uma casa de saúde que adiante se explicara. Como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, também é de contar a história sem rebuço. Tinham falado também de outra coisa, além daquelas 3, coisa tão feia e grave que não lhes deixou nenhum gosto para tratar do dia, do bairro e da causa de saúde. Toda a conversação a este respeito foi constrangida. Agora mesmo, os dedos de Maria Luísa parecem ainda trêmulos, ao passo que há no rosto de Garcia uma expressão de severidade, que lhe não é habitual. Em verdade, o que se passou foi de tal natureza que, para fazê-lo entender, é preciso remontar a origem da situação. Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. No de 1860, estando ainda na escola, encontrou-se com Fortunato pela primeira vez à porta da Santa Casa. Entrava quando o outro saía. Fez-lhe impressão a figura, mas, ainda assim, tê-la-ia esquecido se não fosse o segundo encontro, poucos dias depois. Morava na rua de Dom Manuel. Uma de suas raras distrações era ir ao Teatro de São Januário, que ficava perto entre sua rua e a praia. Ia 1 ou 2 vezes por mês, e nunca achava acima de 40 pessoas. Só os mais intrépidos ousavam estender os passos até aquele recanto da cidade. Uma noite, estando nas cadeiras, apareceu ali um Fortunato, e sentou-se ao pé dele. A peça era um dramalhão, cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos, mas Fortunato ouvia-a com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava, os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. No fim do drama, veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, Rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada a um cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando. No Largo da Carioca entrou um tilbre e seguiu para os lados da Praça da Constituição. Garcia voltou para casa sem saber mais nada. Decorreram algumas semanas. Uma noite, eram 9 horas. Estava em casa quando ouviu o rumor de vozes na escada. Desceu logo no sótão, onde moravam, ao primeiro andar onde vivia um empregado do arsenal de guerra. Era este que alguns homens conduziam escada acima ensanguentado. Preto que o servia acudiu a abrir a porta. O homem gemia, as vozes eram confusas, a luz pouca. Depois do ferido na cama, Garcia disse que era preciso chamar o médico. Já aí vem um, acudiu alguém. Garcia olhou, era o próprio homem da Santa Casa do teatro. Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição, desde que lhe ouvira perguntar se este tinha família ou pessoa próxima. Disse-lhe o preto que não, e ele assumiu a direção do serviço, pediu às pessoas estranhas que se retirassem, pagou aos carregadores e deu as primeiras ordens. Sabendo que o Garcia era vizinho e estudante de medicina, pediu-lhe que ficasse para ajudar o médico. Em seguida contou o que se passara. Foi uma malta de capoeiras. Eu vim do quartel de Moura, onde fui visitar um primo, quando ouvi um barulho muito grande e logo depois um juntamento. Parece que eles feriram também a um sujeito que passava e que entrou por um daqueles becos, mas eu só vi este senhor que atravessava a rua no momento em que um dos capoeiras, roçando por ele, meteu-lhe um punhal. Não caiu logo, disse onde morava e, como era a 2 passos, achei melhor trazê-lo. Conhecia-o antes? Perguntou Garcia. Não, nunca o vi. Quem é? É um bom homem, empregado no arsenal de guerra. Chama-se Gouveia. Não sei quem é.
Médico e subdelegado vieram daí a pouco. Fez-se o curativo e tomaram-se as informações. O desconhecido declarou chamar-se Fortunato Gomes da Silveira, ser capitalista, solteiro, morador em Contumbi. A ferida foi reconhecida grave. Durante o curativo ajudado pelo estudante, Fortunato serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos, sem perturbar nada, olhando friamente para o ferido, que gemia muito. No fim, entendeu-se particularmente com o médico, acompanhou-o até o patamar da escada e reiterou ao subdelegado a declaração de estar pronto a auxiliar as pesquisas da polícia. Os dois saíram, ele e o estudante ficaram no quarto. Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu-o sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas algibeiras das calças e fitar os olhos do ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham uma expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida, uma tira estreita de barba por baixo do queixo, de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. De quando em quando voltava-se para o estudante, perguntava alguma coisa acerca do ferido, mas tornava logo a olhar para ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de repulsa, ao mesmo tempo que de curiosidade. Não podia negar que estava assistindo a um ato de rara dedicação. E se ele desinteressado e reconhecido, não havia mais que aceitar o conhecimento. Fortunato saiu pouco antes de 1 hora. Voltou no dia seguinte, mas a cura fez depressa. E antes de concluir, desapareceu sem dizer foi o estudante que deu a indicação. Vou agradecer desde o que me fez, logo que possa sair, disse o convalescente. Correu a Catumbi daí a 6 dias. Fortunato recebeu-o constrangido, ouviu impaciente as palavras de agradecimento e deu-lhe uma resposta enfastiada e acabou batendo com as bolas no chambre do chuveiro. Gouveia, defronte dele, sentado e calado, alisava o chapéu com os dedos, levantando os olhos de quando em quando, sem achar mais nada para dizer. No fim de 10 minutos, pediu licença para sair e saiu. Cuidado com as capoeiras, disse-lhe o dono da casa, rindo-se. Pobre diabo saiu de lá mortificado, humilhado, mastigando costuras dele, forcejando por esquecer os pecados do perdoado, porque no coração se ficasse na hora do benefício, mas o esforço era bom. O ressentimento, hóspede novo e exclusivo, entrou e pôs fora o benefício, de tal modo que o desgraçado não teve mais que trepar a cabeça e rodear-se ali como uma simples ideia. Foi assim que o próprio benfeitor ensinou a este homem o sentimento da ingratidão. Tudo isso assombrou a Garcia. Este moço possuía, em germe, a faculdade de decifrar os homens, de recompor os caráteres. Tinha o amor da análise e sentia o regalo, que dizia ser supremo, de penetrar muitas camadas morais, até apalpar o segredo de um organismo. Picado de curiosidade, lembrou-se de ir a ter com um indicador, mas advertiu que nem recebera dele o oferecimento formal da casa. Ao menos era uma coisa de um pretexto e não de um modo. Tempo depois, estando formado com um grande número de
percebeu que entre eles havia alguma dissonância de caracteres, pouca ou nenhuma afinidade moral, e da parte da mulher para com o marido, uns modos que transcendiam o respeito e confinavam na resignação e no temor. Um dia, estando os três juntos, perguntou Garcia a Maria Luísa se tiveram notícias das circunstâncias em que ele conhecera o marido. Não, respondeu a moça. Vai ouvir uma ação bonita. Não vale a pena, interrompeu Fortunato. A senhora vai ver se vale a pena, insistiu o médico. Contou o caso da rua de Dom Manuel. A moça ouviu espantada, insensivelmente estendeu a mão e apertou o pulso ao marido, risonha e agradecida, como se acabasse de descobrir-lhe o